Bom, ficamos com a parte de vacinas. Então, o que são vacinas? Vacinas são substâncias feitas em laboratório a partir de micro-organismos que causam doenças. Essas vacinas, elas têm como função de produzir anticorpos específicos para impedir que esses micro-organismos se tornem uma doença. Agora eu vou falar sobre as vacinas atuais. Vacinas consagradas em uso atual e os calendários de administração. Crianças com menos de 2 anos, elas apresentam respostas inadequadas a polissacarídeo H influenza T independente. Portanto, ela agora faz parte da rotina de vacinação com antígeno conjugado toxoide tetânico ou a variante CRM-197, a tóxica da toxina diftérica. A morbidade e mortalidade associada à hepatite B tem sua epidemiologia complexa e dificuldade de identificar indivíduos de alto risco, levando à vacinação de rotina. Nos Estados Unidos, onde de fato a vacinação torna os indivíduos positivos para o teste cutâneo de Mantox, impedindo o uso desse teste como meio de excluir a tuberculose durante a investigação suspeita de infecção. Ela é considerada de uma grande desvantagem, porque eles descartam a possibilidade de você ter aquela doença. E eles consideram desvantagem por isso. Pelo fato de, se eu tenho todos os sintomas de tuberculose e eu não. Como é que eu posso dizer? E eu já tomei a vacina, essa possibilidade de eu estar com o vírus da tuberculose, ela é descartada. Aí, em vista de constantes variações antigênicas menores da ocasional variação antigênica maior ocorrida no vírus da influenza, é preciso produzir toda nova vacina a cada ano. Boa noite, meu nome é Wade Almeida e eu vou falar um pouco sobre o desenvolvimento das vacinas. O desenvolvimento das vacinas ele ocorre em algumas etapas. A primeira etapa é a etapa laboratorial, que é quando a doença ela é estudada e é procurada um antígeno que, quando em contato com o nosso corpo, nós conseguimos produzir anticorpos. Após isso, é a fase pré-clínica, que começa os estudos in vitro e em animais. Após isso, é a fase clínica, que é dividida em 4 fases. A primeira fase ocorre em voluntários, geralmente entre 10 a 100 voluntários adultos e sadios. Nessa fase, é verificada a segurança e a dosificação. A fase 2, ela ocorre em voluntários, geralmente em 100 a 300 voluntários, tanto sadios quanto com doenças. E ocorre para determinar a segurança e a imunogenicidade. A fase 3, ela ocorre em vários voluntários, de 1.000 a 10.000 voluntários, de várias regiões, e detecta a segurança, a eficácia e os efeitos adversos. A fase 4 é quando a vacina já está no mercado e nós vamos testar a eficácia, a segurança e os efeitos adversos a longo prazo. Isso tudo pode demorar em torno de 20 anos e pode custar até 500 milhões de dólares. As vacinas são desenvolvidas tanto para doenças às quais não existem vacinas, como para aquelas que as vacinas deixam um pouco a desejar. Um exemplo é a tuberculose. Ela foi desenvolvida de um bacilo e é utilizada há 80 anos. Porém, em crianças e adolescentes, ela só é eficaz em 2 tipos de tuberculose. Já em adultos,
ela é eficaz da tuberculose pulmonar, que é a mais frequente. Olá, me chamo Natália. Vou dar continuidade ao que Diego falou, que são a aplicação de outras vacinas, e vou falar também dos adjuvantes. A aplicação de outras vacinas foram vacinas que passaram por ensaios clínicos e estão sendo desenvolvidas, que são a vacina para a dependência do tabaco, a vacina para pessoas com doenças autoimunes e doenças alérgicas, e a outra é através de hormônio, que são para gestante no início da gravidez. Os adjuvantes são substâncias que desencadeiam a resposta imune mais rápida, intensa e duradoura, utilizando-se uma quantidade menor de antígeno. O adjuvante utilizado em ser humano é só um, que é denominado como alume, que é o hidróxido de alumínio, esse aqui. É o adjuvante utilizado em humano. Veja, a imunoestimulação dos adjuvantes. Aqui, um alume com o antígeno entrando em contato com a célula dendrítica, causando a ativação. Aqui você vê um aumento das moléculas de MHC1, MHC2, das adesivas e das moléculas coestimuladoras. Aqui causando a inibição dos linfócitos T. As vacinas convencionais de organismos vivos atenuados não precisam-se do adjuvante, porém, embora muitas vezes a resposta seja através do adjuvante. Um exemplo é a vacina da hepatite A. As vacinas que são utilizadas, o alume, são a hepatite A, a HPV, a DTP, a polinativada e a da influenza B. Agora eu vou mostrar para vocês a administração de um antígeno com adjuvante e outro sem adjuvante. Sabendo-se que a administração de um antígeno com adjuvante, ela impede a dispersação e ela vai liberando em quantidade considerada, promovendo aquela liberação lenta. Aí você vê aqui, causando a inflamação local, indispensação lenta e promovendo a dispersação. E esse último gráfico que eu vou mostrar sobre a emulsão, que é sobre um pesquisador, Freud, que ele diz que a administração de um antígeno em óleo, ele se tem uma eficácia melhor. Aqui mostrando que um antígeno administrado, só o antígeno mais bacilo, e no topo mostrando uma melhor eficácia com antígeno mais bacilo e mais o óleo, tendo uma resposta significativa melhor. Eu vou apresentar agora a minha parte no trabalho e falar um pouco de como particularmente é difícil desenvolver vacinas contra parasitoses no tipo a malária, que é o que eu vou falar. Houve um avanço importante no controle da malária, foi a constatação de que a impregnação de criadouros com inseticidas piretóides reduz em até 40% as mortes por Plasmodium falciparum, que no caso é a malária. No entanto, houve o surgimento de cepas resistentes, cepas essas que os estudantes observaram e perceberam que havia urgência de haver uma vacina contra a doença. A malária, ela é uma parasitose complexa, transmitida por mosquitos. As vacinas tradicionais de infecções não correspondem aos níveis e às fases da malária. Então, em 2008, relatou-se que um candidato à vacina RTS GlaxoSmithKline reduzia aproximadamente pela metade a incidência de casos clínicos da malária, em ensaio com cerca de 800 crianças de 5 a 17 meses
de cidades no Quênia e na Tanzânia. Nas crianças que ele dividiu em duas partes, ele dividiu as que seriam as crianças que tomariam a vacina e as crianças que seriam placebo. Nas crianças que tomaram a vacina, só uma das crianças teve o caso positivo da malária. E nas pessoas que eram placebo, mais de 8 crianças tiveram casos confirmados. Mas ele ainda percebeu que a vacina teria muito que ser estudada ainda por conta das diferentes fases da doença. Ele também percebeu que adultos que viviam na região de contágio da malária, eles criam um certo tipo de imunidade. E as crianças, elas não criavam esse tipo de imunidade. Então, ele teria que gerar uma vacina que correspondesse às várias fases da doença. Essa vacina ela foi em teste em 2008 e teve outras fases de realização. Nessas outras fases de realização, eles perceberam que também houve um desenvolvimento da CSP, que é a vacina, que houve um desenvolvimento e envolvimento da célula T. Boa noite. Eu vou falar sobre as vacinas para a proteção contra o bioterrorismo. Então, a guerra biológica tem uma longa e sombria história já no decorrer da humanidade. E um exemplo disso foi em 1346, quando um grupo de tártaros eles arremessaram cabeças e corpos infectados por uma peste contra os muros da cidade de Cafa, o que acabou gerando várias mortes nessa cidade nessa época. Outro exemplo foi em 1763, quando os britânicos, num gesto de boa vontade, eles doaram cobertores infectados por varíola para os indianos de Delaware, que eles estavam em guerra, o que acarretou em várias mortes e uma epidemia nessa tribo. No último século, vários países já tinham programas de arma biológica como um motivo de se precaver mesmo. E um exemplo recente foi no final de 2001, quando correspondências com esporos de antraz foram enviadas para os Estados Unidos, o que acabou gerando alguns casos e deixou os americanos com medo e inquietos com toda essa situação. E além da antraz e da varíola, que eu citei anteriormente, outros agentes infecciosos que podem ser usados como arma biológica é a ebola, a toxina do Clostridium botulinum, o Marburg e a Lassa. Eles não existem vacina contra eles, então acaba sendo uma coisa acaba sendo uma arma biológica muito efetiva. Então, aqui é um mapa sobre armas biológicas que vem mostrando algumas informaçõezinhas para a gente ter mais uma visão sobre esse assunto, que é falando, na década de 40, na Grã-Bretanha se fez testes com antraz. Em 1979, 68 pessoas morreram na Rússia em um acidente com antraz. Provavelmente algum teste que estava fazendo nesses programas de arma biológica. E em 1995, um grupo lançou um ataque com um gás sarin e antraz em Tóquio. Então, aqui é um mapa das ocorrências naturais do antraz pelo mundo. Aqui na legenda a gente pode ver que os lugares que estão em roxo tem uma situação epidêmica generalizada em animais, e nas áreas em azul mais escuro é uma situação endêmica, que atinge animais regularmente. Então, é importante o desenvolvimento de vacinas contra o bioterrorismo, pois não existe vacinas para esses agentes infecciosos, eles podem ser utilizados como arma biológica.
mas nos Estados Unidos, um centro de vacinas obteve um sucesso considerável na criação de uma vacina contra a ebola, que protegia os macacos contra uma infecção letal. Já sobre a vacina da varíola, como é uma doença erradicada, ela foi suspensa da vacinação rotineira. Hoje em dia, apenas pequenos grupos de pessoas são vacinadas, como os pesquisadores de laboratórios militares e profissionais de saúde estratégicos. Porque se essa vacina fosse voltada para a rotina de vacinas, aconteceria um pequeno número de mortes relacionadas à vacina. E isso não é permitido, já que a doença é erradicada. Isso só seria permitido se a doença fosse de situação endêmica. Então, eu vou falar um pouco agora sobre a imunização contra o câncer. Existe uma relação entre alguns tipos de câncer com alguns agentes infecciosos e uma vacina diminuiria a ocorrência desses tumores. Aqui são alguns exemplos desses agentes infecciosos que estão relacionados a alguns tipos de cânceres. Por exemplo, o HPV, que está relacionado com o câncer do colo do útero, o H. pylori, que está relacionado com o câncer do estômago, e o vírus da hepatite B, que é relacionado ao câncer do fígado. As vacinas contra o câncer também foram desenvolvidas contra vários antígenos associados aos tumores. Algum desses antígenos, por exemplo, é o antígeno carcino embrionário, que está relacionado com o câncer coloretal, e alguns idiotipos de imunoglobulina. Os resultados obtidos até hoje foram um pouco abaixo do ideal, e para antígenos próprios associados a esses tumores.